que é a fronteira para ti? O que é a fronteira para mim? Nossa. A fronteira... Não sei. Que fronteira? Tem alguma fronteira aqui? Não, aqui não tem fronteira não, cara. Eu não preciso de nada para atravessar pro lado de lá. A galera também não precisa de nada para atravessar pro lado de cá. Então aqui não tem fronteira não. La frontera existe y la frontera no existe. Ahí está otra una paradoja. En el sentido de que yo vengo a hacer mercado acá a Tabatinga, yo me desplazo en una motocicleta y yo no tengo por qué bajar, no tengo por qué sacar documentos. Yo sé que estoy cruzando la línea fronteriza, dejo Colombia para venir al Brasil, en absoluto, hago lo contrario, dejo el Brasil para ir, no en absoluto. Pero también yo sé que al otro lado, en el lado del lado brasilero, hay unas normas, hay un país, hay una cultura, yo debo respetar. Entonces la frontera en esse sentido existe y no existe. Para entender a fronteira, não sei, porque aqui, por exemplo, eu acho que vai na parte cultural. O cara, para entender, o cara nunca foi na Patagônia, mas se começar livro de música da Patagônia, o cara vai saber da Patagônia, não precisa ir lá na Patagônia, entendeu? Claro, não é a mesma coisa que o cara que mora ali, mas muita gente que mora ali não sabe explicar. Sim. Não sabe explicar. Impedimento. Impedimento. Que a gente está tentando quebrar e vamos quebrar isso. Através da cultura, através da arte, através do ser humano. É uma barreira, né? É uma barreira. Agora, no mundo artístico, para nós artistas, não existe isso. Sim. Não existe. Não existe fronteira, não existe. A música, a poesia, a arte é sem fronteira, é universal. Sai da terra e flui no espaço, sabe Deus até onde. É interessante quando eu levo algum músico, né, para lá, para a fronteira, para Guaiará, Ribeira Alta, ficam admirados com os músicos brasileiros. Somos muito bem recebidos na Bolívia. La frontera es una división, un límite entre naciones que está impuesta por las condiciones políticas geográficas. En este caso, esta frontera es política y también es natural. El río Mamoré divide a Brasil y a Bolivia en una gran extensión, por ejemplo, en esta área, y nos limita de alguna manera. Para mim, né, os governantes, vamos dizer assim, eles queriam delimitar uma área. Meu pai que sempre dizia, né, para índio não existe fronteira, né, que os índios vivem em qualquer lugar ali, né, vai, passa ali, vem para cá de novo, né. Então, para nós, índios não existe fronteira, nesse sentido, mas é claro, se a gente for respeitar as leis, né, dos não índios, né, que eles colocaram lá, que a partir daqui é Paraguai, a partir daqui é Brasil, né, então temos que se respeitar. Rapaz, a fronteira na época, ela beneficiava isso aqui, porque todas as coisas, todo o material, toda a primatura vinha de lá, o gado, a castanha, a borracha. Depois, na guerra de 44, foi que apareceu os arigó aqui. Depois da guerra, uns foram cortar seringa, outros vieram trabalhar na estrada. E essa estrada de ferro foi feita por causa da Bolívia, para tirar a castanha e a borracha. Aí fizeram essa estrada de ferro para fazer o Acre. O Acre foi trocado, o Acre, o Branco Acre. Foi trocado com o Brasil, para hoje ser o Brasil por causa da borracha e a castanha. Aí trocaram o Acre, deram o Acre, um troco disso aí. A fronteira, um encontro. Eu definiria assim, como que a fronteira é um encontro. Não, muitas pessoas falam é um limite. Não, não é um limite, é um encontro. E um encontro transformador, porque aqui nós vemos, nós, paraguaios da fronteira, não somos iguais aos paraguaios de terra adentro, ou seja, há uma diferença. E eles nos enxergam também de forma diferente. O brasileiro de Ponta Porã não é igual ou não é enxergado da mesma forma que o brasileiro de uma outra localidade. Então esse encontro nos torna, de uma maneira,
um pouco diferente e ao mesmo tempo nos traz um desafio muito grande, que é também manter a nossa identidade. Ela não impede nada, não impede coisa nenhuma, eu acho que ela até nos une mais do que nos separa. Porque a curiosidade nos leva a ter elementos de lá de lá. Aqui foi chamado por alguém, um escritor, na fronteira do vai e vem, porque não sabia onde terminava o Rio Grande, onde começava o Uruguai, a Argentina. Nós somos, aqui viveram argentinos. Meu pai sempre me dizia, na instância, os primeiros moradores desse lugar aqui foram os correntinos. Não, eu sou filha de Argentina, minha mãe é argentina, meu pai é brasileiro e eu nasci no Brasil. Mas atualmente eu tenho empresa na Argentina e eu tenho a dupla nacionalidade. A região da fronteira, eu digo que é simplesmente mais geográfico, né? Porque hoje em dia há um intercâmbio bem maior do que antigamente. Hoje existem descendentes bolivianos em toda a cidade, em todos os bairros, morando. Já não é mais específico numa região só, que antigamente era aqui, na antiga Feira Boliviana. Depois foram morando em todos os bairros. Essa fronteira já não existe mais assim tão fechada, ela é mais burocrática. E o boliviano, há um intercâmbio maior entre bolivianos e brasileiros. Muitos vão daqui trabalhar lá e muitos trabalham aqui também. Então há uma troca de mão de obra. A fronteira não existe. Para nós, cultura Yanomami, cultura indígena do Brasil inteiro e outros, nós não temos fronteira. Fronteira não nasceu junto com a terra, não. E a fronteira que eu falo, na beira do rio, na beira do mar. Na beira do mar vai ficar rodando na beira do nosso território do Brasil. Ali que é a verdadeira fronteira nossa, que nasce junto com a terra e o rio e o mar. Pachamama, que é esse conceito andino da Madre Terra, de uma única terra para todos os povos. O subtítulo do festival é Cinema de Fronteira. Então é um pouco essa visão andina, essa visão indígena, né, ancestral da Pachamama, da Madre Terra, de uma só terra para todos os povos. E a gente logo em seguida traz esse conceito de fronteira. Então eu acho que essa dualidade é o que a gente trabalha conceitualmente o tempo todo dentro do festival, né? Como bem colocou o Marcelo, a gente percebeu que não é uma fronteira, são diversas fronteiras. E a gente vem, de certa maneira, por meio de filmes, de oficinas, de provocações, do próprio acontecimento do festival, discutindo essas várias fronteiras, que é a fronteira econômica do Brasil com os países latinos, a fronteira da indústria cinematográfica, quando a gente pensa em cinema comunitário, em cinema indígena. Então existe uma fronteira que tem que ser rompida com um cinemão aí, do modelo de indústria norte-americana. Então existe fronteiras dessas relações interculturais, né, do preconceito, porque uma coisa que eu acho que o Pachamama vem trabalhando também de uma maneira muito efetiva é o preconceito que a gente aqui do Brasil, principalmente aqui do Acre, tem em relação à fronteira, principalmente com a Bolívia. Assim, acho que é uma questão cultural, de guerras, mas existe uma fronteira aí que tem que ser rompida contra o povo boliviano, por exemplo. Eu acho que é muito claro isso, assim. IPM, Nendiveko Apeko Oficina, Haro Yeuta PM y Catujape, Peyuyeu, IPM. Bueno, para mí la frontera es algo único, es lo mío, es mi identidad. Es mi identidad. Fronteira passa. A fronteira nos atravessa, nós atravessamos a fronteira, é uma dialética da fronteira. Você tem já algum contato na Venezuela? Eu já morei na Venezuela de habla espanhol perfeito, eu vivi 2 anos allá. E eu leí os livros da literatura venezolana, a música venezolana, a
salsa venezolana, os poetas venezolanos como Aquiles Nassau, por exemplo, que é um gênio da poesia venezolana. E, bueno, eu hablo espanhol, pero habla-se também portunhol na fronteira, que é uma mescla disso tudo. E como também todo mundo aqui se defende em inglês, os goianenses estão aqui. Boa Vista é como São Paulo, é como Brasília, como Tóquio, é como Nova York, resguardadas as devidas proporções. Mas vivemos aqui numa cidade altamente cosmopolita, de mente arejada. Essa região missioneira do Rio Grande do Sul, ela é desde o período das missões, era uma região cultural. Né? E, na verdade, os estados nacionais ainda pensam como um limite, mas, na verdade, na comunidade em si, existe essa ânsia, essa gana pela integração, né? No discurso, na vivência das pessoas. Né? O fluxo cambial que acaba um pouco, por um lado, aproximando mais uma comunidade e afastando outra. Por exemplo, agora com a inflação na Argentina, os argentinos estão vindo em grande número para cá, mas nos últimos 10 anos, nós aqui de São Borja estávamos indo mais até lá. Mas eu acho que, como Ulisses comentou, existe grau de parentesco, grau de vizinhança, existe essa aproximação, né, que ela não está apenas na familiaridade, mas ela está dentro da própria história da região. Para mim, a fronteira é uma possibilidade. Quando eu penso que tem uma cidade ali do outro lado e que ela tem para me ensinar coisas que eu ainda não peguei, ainda não entendi, e que a gente pode abrir um diálogo, sabe, para troca, eu acho que a fronteira é cheia de possibilidades.